Bem-vindos e bem-vindas a mais uma tiragem de tarô semanal aqui da página do Astropédia. Gente, como toda semana, né? Na verdade, eu até vim falhando um pouco nas últimas semanas com vocês, mas a minha ideia é toda semana postar vídeos aqui, trazendo conselhos das cartas para a semana de vocês, tá bom? A ideia é que vocês escolham uma combinação de cartas que tá junto com uma pedrinha ali, né? Vou deixar aqui na sequência a imagem para vocês selecionarem. Vocês vão ter um tempinho aí para escolherem as cartas, pensarem quais dessas cartas estão ressoando com vocês agora, ou qual pedra que chama mais a atenção de vocês. Essa é uma tiragem coletiva, tá bom? Não substitui um atendimento individual, mas é para ajudar e orientar aí a semana de vocês esses próximos dias, tá bom? Para você que gosta dos conteúdos voltados a tarô e astrologia, não deixem de curtir aqui o vídeo, se inscrevam no canal, né? Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, porque isso me dá o maior apoio, tá? E me ajuda também a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês, tá bom? Então vamos direto para a tiragem. Bom, a primeira opção, né, então tá aqui embaixo dessa pedrinha, mostrando pra vocês. Gente, a gente tem uma combinação que é o seguinte, a gente tem a carta da papisa, tá, ou a alta sacerdotisa, junto com 9 de ouros, tá bom? As pessoas que tiraram essa primeira combinação de cartas, tá? São pessoas que estão numa fase, o 9 de ouros quase sempre traz pra gente uma fase de satisfação pessoal, tá? Até mostrar maior pra vocês. Aqui a gente tem um momento em que vocês acessam maior uma autoestima muito fortalecida, é como se eu estivesse olhando pra trás, especialmente nessa fase de finalização do ano, né? A gente tá chegando no fim de 2022 e se encaminhando pra 2023, é uma fase em que envolve uma reflexão positiva. O que eu consegui construir esse ano, onde que eu consegui chegar. Provavelmente vocês podem estar sentindo que teve algum retorno nos esforços de vocês, tá? Aqui a gente pode estar falando que, puxa, eu tive uma recompensa no setor profissional, eu vim me empenhando e conquistei alguma coisa, ou às vezes a gente tá falando de uma situação comportamental, tá? Eu tô me entendendo muito melhor, eu tô me aceitando muito mais, eu vim me envolvendo com essa área do autoconhecimento e, portanto, agora nessa fase do ano eu me vejo mais independente, um pouco mais livre, tá bom? E a carta da papisa, ou da alta sacerdotisa aqui nesse deck, é uma carta que também fala sobre planejamento. Essa carta, vocês vão perceber que, independente do deck, né, quase sempre é uma mulher, uma senhora, né, sentada numa cadeira, né, ou num trono, ou numa poltrona, e ela se debruça sobre livros, tá? Tem muito dessa ideia de estudar a minha situação atual, observar o meu momento presente, e também tem a ver com gestação, ou seja, planejamento de projetos futuros. Aqui a gente tá trazendo uma combinação, né, que envolve uma reflexão muito positiva daquilo que eu venho vivendo nesse ano, né, e também uma fase de planejamento e observação para que eu possa construir projetos muito consolidados, né, nesse meu próximo momento de vida que tá chegando ainda. Pode ser que esse novo momento de vida também esteja um pouco atrelado ao ano que vem, tá bom? Então aqui a gente tem uma combinação muito legal. Na verdade, é uma semana, né, para você que tá vindo aqui receber um conselho semanal, é uma semana muito voltada a estudar projetos que eu quero concretizar. É uma semana muito voltada também a um certo desenvolvimento da minha intuição, mas através da observação, porque a papisa é número 2. Então ela fala sobre receptividade. Eu tenho que nessa semana receber as mensagens que chegam até mim. Eu tenho que observar os ambientes pelos quais eu tô passando. Então, antes da gente ter uma postura já reativa, né, ou impulsiva, nossa, eu já tenho certeza do que eu quero concretizar ano que vem, ou eu já tô super ativo nesse final de ano, já tenho certeza de tudo aquilo que eu quero conquistar na minha vida, tá? A papisa fala assim pra gente, não, a gente ainda não tem certeza. Aqui a gente tá numa fase de recompensas, né, de reconhecimentos, em que eu até posso ter conquistado alguma coisa muito legal e talvez eu até sinta através dessa conquista uma autoconfiança para eu dar ouvidos àquilo que eu quero, tá? Então a gente tem uma fase legal para planejamentos futuros, mas é planejamento primeiro. Essa carta, a carta da papisa, ela alinha muito a gente também a nossa espiritualidade. Além de ser uma carta que facilita estudos, né? E também facilita um tipo de uma introversão, eu fico um pouco mais introspectivo, eu tenho que me observar, eu tenho que observar as situações ao redor
especialmente antes de tomar uma grande decisão, tá? Porque essa combinação, ela até facilita muito a gente concluir coisas que estão em andamento, mas ela vai pedir uma cautela, primeiro uma prudência, deixa algumas ideias para o futuro se assentarem dentro de mim, né? Eu recebo essas ideias de braços abertos, mas primeiro eu vou me dar um tempinho para pensar sobre elas, tá? E além de tudo isso, essa é uma carta, a carta da papisa, que também envolve muito um desenvolvimento espiritual, tá? Então, talvez nesse final de ano, né, é a papisa também gerando um pouco desse 9 de ouros. Justamente eu ouvindo mais a minha intuição, eu me envolvendo com o meu autoconhecimento, com atividades que movimentem esse autoconhecimento, eu me entendendo muito mais. E aí, através desse entendimento, dessa espiritualidade um pouco mais aflorada, né, eu até conquisto o 9 de ouros, que é uma situação de mais satisfação pessoal, mais autoestima. Ah, se eu não conseguir concluir tudo o que eu queria nesse ano, tudo bem, vamos então primeiro se debruçar sobre aquilo que a gente conseguiu para fazer uma análise do que ficou faltando, do que ainda tem como a gente encaixar nesse ano ou deixa pro ano que vem. Como indica a papisa, é uma fase de planejamento cauteloso, tá? Mas tem muito dessa ideia da espiritualidade também gerando uma ideia de satisfação pessoal. E o contrário também é verdadeiro, né? A partir do momento que a gente observa com uma certa gratidão, tá? No sentido bem empírico mesmo. Puxa, eu olho as coisas que eu construí esse ano, o quanto eu me desenvolvi, tá? Às vezes até em termos profissionais e financeiros, porque tem a ver com o 9 de ouros, mas não necessariamente só isso, tá? A gente pode estar falando de outros movimentos meus que me geraram crescimento e aprendizado através do 9 de ouros, eu alcanço a papisa, que é uma postura mais contemplativa, mais receptiva, eu recebendo essas ideias que podem ter a ver com futuro profissional, podem ter a ver com o que eu espero para as minhas finanças no ano que vem, podem ter a ver com eu refletindo sobre a minha carreira, puxa, não tá legal, o que eu ainda vou ter que mudar? Ou, não, foi muito bom, mas a partir de agora eu quero trilhar um caminho mais consolidado para uma área ou outra área. Então aqui a gente tá numa fase de planejamento e observação, tá bom? Uma fase que vai favorecer muito esses movimentos um pouco mais introvertidos, eu ficar um pouco mais na minha, eu estudar as coisas que me interessam, eu abrir espaço para que a minha intuição aflore, né? Mas, de novo, não tomando nenhuma ação impulsiva, escolhendo com calma, né? De que maneira que eu vou me envolver com as ideias que estão chegando para mim agora. Ainda que seja uma fase muito imaginativa, muito criativa, e a papisa, de fato, facilite esse plano mental muito acelerado, tá bom? Bom, embaixo dessa segunda pedrinha que a gente tinha aqui, mostrar pra vocês qual que é, a gente também tinha 2 arcanos, tá bom? O arcano menor que a gente tinha era um 6 de ouros, tá? Do lado dele, a gente tinha o arcano maior, número 19, a carta do sol. Tá? E aqui a gente tá falando de uma combinação quase sempre muito feliz, tá? E quase sempre associada a pendências que ficaram em aberto nessa fase final do ano. A carta do Sol, gente, é uma carta de esclarecimentos. E, aliás, ela vem acompanhada de uma carta muito boa também. Ou seja, eu de fato estou tendo esclarecimentos. Não é que eu tô me iludindo e achando que eu vou conseguir alguma coisa. Não, de fato, essa coisa tá vindo pra mim, tá? Tem alguma coisa vindo pra mim, tá? Essa combinação, ela fala, né? O 6 de ouros tem muito a ver com recompensas dos nossos esforços também, tá? Essa carta é uma carta que fala assim, olha, eu estou produtivo, eu estou eficiente. Aquilo que eu me propus a fazer, eu me propus com muito comprometimento, com muita disciplina, então pode ser que eu tenha desfechos muito felizes, e como tem o naipe de ouros envolvido, a gente quase sempre tá falando de situações da vida prática, tá? Então pode ser que eu tenha uma semana muito voltada a resolver pendências de trabalho e eu consiga resolvê-las muito bem, tá? Ou pode ser que também tenha a ver, não necessariamente com o trabalho, mas pendências em geral da minha vida pessoal, coisas que eu tinha que resolver, conversas que eu tinha que ter, documentos que eu tinha que tirar, sei lá. A gente tá falando de uma carta altamente eficiente, produtiva, é um 6 de ouros que tá trazendo encontros felizes, mas com pessoas que também me ajudam a resolver um pouco da minha vida prática, né? É como se eu tivesse um alinhamento da minha disciplina, do meu comprometimento, com também situações externas que me favorecem muito. E a carta do Sol, ela também é uma carta de autodescoberta, tá?
Então, é como se a gente estivesse nessa fase, uma fase em que a gente tem muita criatividade, que é a carta do Sol. Eu me sinto mais espontâneo, mais criativo, mais livre. Eu me julgo menos pelas ideias que estão chegando até mim agora, né? Então, eu tenho, é como se um acesso ao meu potencial máximo através dessa autoaceitação. Eu me reconheço diferente das outras pessoas, eu aceito as minhas diferenças e eu expresso as minhas diferenças no mundo. É uma carta original. Eu tenho esse acesso à originalidade. E ela também dá muita energia física, tá? Essa combinação em particular, quase sempre é uma combinação que também traz um resgate físico, sabe? Então eu me sinto com mais vitalidade. Se eu tava com a minha saúde um pouco mais fragilizada, pelo menos essa semana eu tenho uma melhor noção de equilíbrio. Não, peraí. Eu vou me alinhar a hábitos melhores, eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou incorporar na minha vida, na minha rotina, muito mais de um autocuidado, de práticas que me alinhem a um bem-estar, né? Então a gente tem uma fase de felicidade, porque a gente também tá olhando um pouco mais pra gente, tá? E essa combinação em particular, então ela ajuda muito vocês a adquirirem hábitos novos ou tirarem hábitos nocivos, né, da vida de vocês. Eventualmente a gente tá precisando faxinar algum hábito que tá ruim, essa combinação ajuda muito. É uma combinação, nossa, eu tenho que resolver uma pendência de trabalho. É uma semana para isso? É uma semana para isso, né? Eu tenho que estruturar meus projetos pro ano que vem. É uma semana para isso? Também é, tá? Então a gente tem é como se a nossa vida produtiva, né, relacionada à matéria, tivesse trazendo muita felicidade pra gente. Uma outra coisa que também pode acontecer, como tem o 6 de ouros envolvido junto com a carta do Sol, é muito possível que a gente esteja abrindo o caminho, porque o 6 de ouros tem muito desse viés profissional também, tá? Então, muito pensamento em torno da carreira, do dinheiro, de como eu vou me estruturar financeiramente em 2023, o que eu quero alcançar, onde que eu quero chegar, né? Então, tem muito desses pensamentos. Só que aqui a gente também abre espaço nessa parte profissional para que a criatividade aflore. Então, aqui eu tô muito vinculado a atividades profissionais, ou se você eventualmente não trabalha, você pode estar resolvendo muitas coisas da sua vida pessoal também, tá? Mas a gente tem uma impressão de felicidade. Eu quero manifestar nessa área profissional também a minha criatividade. Eu não quero mais só ser eficiente para ter bons resultados. Eu também quero ser eficiente porque isso me gera felicidade. Então eu tendo a fazer escolhas profissionais ou práticas de vida nesse momento que também são mais alinhadas à minha essência. Eu tô me entendendo muito melhor e eu tô praticando esse entendimento na minha vida, tá? Então essas duas cartas juntas, né, elas trazem muito disso pra gente. A carta do Sol, então, é uma carta de autodescoberta. Eu consigo entender coisas que ao longo do ano podem ter ficado muito nebulosas pra mim em alguns momentos, sabe? Então, se antes eu tava com alguma coisa me preocupando muito, agora a solução essa semana, gente, parece que tá muito mais a meu alcance. Parece que eu olho pros meus problemas e falo, não, agora que eu tô olhando pra isso, né, eu tô entendendo que aquele meu processo de ansiedade não precisava ser tão grande quanto tava, né? Porque agora que eu enxergo uma saída, é uma saída muito palpável, é uma saída muito acessível pra mim, tá? Então tem muito dessa noção de felicidade, tem muito dessa noção de eu tendo uma recompensa porque eu estou me aceitando e eu estou olhando para situações da minha vida, né? Lembrando que o Sol tem muito dessa noção de iluminação. Então eu estou iluminando aspectos da minha vida que até então estavam um pouco mais sombrios, né? Que às vezes a gente prefere não ver algumas coisas, mas aqui a gente tá vendo que a verdade é sempre melhor, né? Então, portanto, vamos ver situações que a gente tem que resolver, vamos se alinhar a essas possíveis soluções e vamos aplicar, né? Vamos praticar, tá? Essa combinação, então, ajuda vocês muito a resolver pendências antigas, ajuda também a resolver qualquer tipo de situação que estava em aberto nesse ano, e também a planejar o 2023 de vocês, de novo, através de hábitos melhores, através de uma autoaceitação, eu me aceitando como eu sou, né? E com práticas que de fato priorizem a minha saúde mental, a minha saúde física, que tragam qualidade de vida pro meu dia a dia, né? Que alinhem a minha rotina de uma maneira muito mais confortável para mim, né? Então é uma fase de muitas descobertas nesse sentido também, tá bom? A terceira combinação, a gente tinha ela embaixo aqui dessa pedrinha, tá mostrando para vocês aqui. Também tínhamos um arcano menor e um arcano maior. O arcano menor é um 6 de copas, tá? E o arcano maior é a carta da estrela.
Se você assistiu todas as combinações de cartas, você vai perceber que nesse vídeo temos muitas mensagens positivas para o encerramento de 2022, tá? Aqui o que a gente tem? É o 6 de copas, gente. 6 é um número, né? Que muitas vezes promove encontros na minha vida. Então, quando a gente fala de um 6 de outros naipes, né? Por exemplo, tá? Um 6 de ouros que saiu numa outra combinação, mesmo que a gente não esteja falando dessa combinação, só para trazer como exemplo. É uma combinação que gera encontros muito mais alinhados a situações práticas, resolver o trabalho, a matéria, o dia a dia, resolver pendência, assim por diante, tá? Já o 6 de copas, que aí sim tá nessa combinação, nessa última combinação nossa, tá falando de encontros afetuosos, tá? Pode estar falando de encontros de cura emocional. Quem tirou essa combinação, a carta da estrela com 6 de copas, aqui a gente tem muitos desdobramentos possíveis, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que a semana tem muito a ver com relacionamentos baseados em amor. Não necessariamente quem tirou essa carta tá encontrando o amor da vida essa semana, tá? Depende muito da vida de cada um, ok? Do processo que você tá vivendo. Isso aqui é uma tiragem coletiva. Mas a gente em algum nível está trabalhando primeiro a cura, o perdão, a liberação de sentimentos que já não combinam com a gente e a incorporação de sentimentos que agora sim estão muito mais alinhados à nossa essência atual, tá? E o 6 de copas é uma carta que fala assim, eu estou bem acompanhado. Tem gente do meu lado essa semana, pode ser que eu saiba que eu tô bem acompanhado, pode ser que eu não saiba, mas essa semana eu vou descobrir, tá? E aqui a gente tá falando de encontros felizes com pessoas que a gente ama. Eu posso estar falando de uma cura de uma relação de amor, mas em família. Eu posso estar falando de uma cura de uma relação de amigos, amigos que eu amo, amigos que são meus queridos, que eu quero muito bem. A gente tá falando de encontros regenerativos com as pessoas, né? Encontros que me geram uma conexão verdadeira e eu me sinto parte, né, integral também na vida dessas pessoas. Então aqui a gente tá falando de encontros marcantes, encontros que geram uma sensação de pertencimento. Claro que também pode ter a ver com encontros afetivos, né? Nossa, eu tô começando um relacionamento afetivo, tirei essa combinação. É um bom presságio, né? É um bom sinal? É um bom sinal. É um sinal em que eu estou aberta e eu estou me colocando em situações nessa vida afetiva que também são abertas à minha livre expressão. Então eu tô atraindo pra minha vida gente que provavelmente combina comigo, tá? Claro, salvo algumas exceções aí, dependendo do seu processo, da sua vida individual. Mas aqui a gente tem uma semana muito voltada à cura, ao perdão, a gente conhecendo pessoas novas e se abrindo para pessoas novas, ou resgatando gente querida para as nossas vidas, amigos dos quais a gente se afastou, familiares que muitas vezes a gente interpretou de um jeito errado, e aqui a gente tem um resgate também de uma base emocional muito fortalecida, né? E a carta da estrela, quase sempre, vocês veem que de fato ela já carrega esse nome, né? A carta da estrela. E quase sempre é uma mulher nua, debruçada ali num rio, sob um céu estrelado. Então é uma carta que gera muito esse alinhamento com o autoconhecimento. Eu também me entendendo muito melhor, eu também me alinhando muito mais a atividades terapêuticas. É uma carta que muitas vezes a gente associa até à astrologia, tá? Em algum nível a carta da estrela ressoa com isso, mesmo porque ela está sob um céu estrelado. Então é como se a gente se colocasse em situações através dessa abertura emocional, dessa capacidade da gente perdoar o outro, ou dessa capacidade da gente se perdoar, tá? Em situações de cura de relacionamento, a gente tendo disposição para curar situações nos nossos relacionamentos, ou simplesmente desfrutar dessas relações, ter bons momentos, ter momentos de prazer, ter momentos de alegria, ter momentos de gratidão, né? Estando relacionados a outras pessoas, momentos de reencontros ou encontros novos também poderiam acontecer, tá bom? Também essa combinação, gente, fala de uma fase em que eu estou muito inspirado. Eu também posso estar muito imaginativo. Como eu tenho uma receptividade frente às minhas emoções, eu consigo ter ideias novas para o futuro, tá? E às vezes os encontros que eu tô vivenciando essa semana, igual falei para vocês, podem ir para a esfera amorosa ou podem ser pessoas, né, que passam pelas nossas vidas, que dão respostas muito claras para situações que a gente tá vivendo. Por exemplo, às vezes eu tô no meu dia a dia, no meu cotidiano, uma grande correria, mas eu me abro para falar com uma pessoa que eu nunca falo. E dessa pessoa, desse encontro, que eu me pus numa situação de escuta, que eu me permiti ouvir para compreender o que tá vindo do outro, veio uma solução para um problema meu.
Então aqui a gente está falando de uma fase em que a nossa intuição tá tão alinhada que os encontros que cercam a gente, né, parece que a gente tem respostas através desses encontros. E de novo, são encontros verdadeiros, encontros em que a gente não fica se podando, que a gente não fica se julgando e tem que, é claro, ser encontros saudáveis, mesmo porque essa combinação tá mostrando pra gente que a gente tá numa fase de construir relações cada vez mais saudáveis e cada vez mais alinhadas àquilo que a gente espera pra gente no futuro, tá bom? Essa carta também, essa combinação, na verdade, também vem muito, gente, numa cura emocional individual. Claro que essa combinação também vai falar de encontros, conversas, parcerias, amizades, namoros, família, tudo isso. Mas às vezes essa combinação também tá falando que através das atividades terapêuticas vinculadas ao meu autoconhecimento, então, quando eu entro um pouco dentro de mim, quando eu busco me enxergar, me entender, eu me curo emocionalmente, independente do encontro com outras pessoas. Às vezes é lendo um livro, às vezes é meditando, às vezes é aplicando, sei lá, um reiki, fazendo uma consulta astrológica, tirando uma carta de tarô com um tarólogo, sei lá. Mas a cura está muito mais acessível para mim. E às vezes é uma cura de ordem muito emocional e mental. Aqui a gente não tá falando necessariamente de uma cura física, tá? Mas se eventualmente eu sou uma pessoa muito ansiosa, ou eu fico muito estressado no meu dia a dia, ou muito desanimado, aqui a gente tá falando de uma fase em que essa cura emocional também está muito mais acessível pra gente, e portanto uma semana razoavelmente feliz, se a gente se puser na situação de se permitir sentir as coisas e se conectar com as pessoas de uma maneira verdadeira, tá bom? Então, gente, muito obrigada para vocês que assistiram o vídeo até aqui, tá bom? Não deixe então de curtir esse vídeo, deixar um comentário para mim, fala se ressoou, se não ressoou para vocês, tá? A minha ideia sempre é trazer vídeos semanais com conselhos das cartas para vocês, tá? E se inscrevam aí no canal para me dar uma força, tá bom? Boa semana, beijo grande.